Fala galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Para quem está me assistindo ao vivo, uma boa noite. E se você está tá assistindo esse conteúdo em outro momento para aprender a vender consultorias de Facebook Ads, um olá, um bom dia, boa tarde. Essa é uma aula, eu comentei até no story, que eu nunca dei ela, eu nunca entreguei isso como um conteúdo gratuito, além de ensinar, obviamente, nos cursos, nas mentorias e nas consultorias. Tem gente que não sabe, mas eu tenho uma agência de marketing digital com mais de 50 pessoas aqui e boa parte do crescimento da agência nos últimos anos se deve a um discurso impactante para vender consultorias de gestão de tráfego, especialmente no Facebook, que é essa que eu vou ensinar aqui, e também no Google, mas repassar esse discurso para a equipe. E o que acontece? Esses dias eu fiz uma pesquisa no meu Telegram, acho que foi antes de ontem, uma pesquisa no meu Telegram, no canal Telegram, não sei se você participa, o link vai estar na descrição aqui também nesse vídeo, e eu perguntei sobre os segmentos do pessoal, da audiência, e eu vi, cara, que quase 70% das pessoas que me acompanhavam, 60 e tantos por cento, eram ou donos de agência de marketing digital, ou gestores de tráfego, ou trabalham prestando consultorias de marketing digital. Então, eu me senti na obrigação de dar um presente para a audiência, que é ensinar o meu próprio discurso para você vender consultorias de Facebook Ads. Quando eu falo ensinar meu próprio discurso, é lógico que a venda ela tem várias etapas, né? Antes, inclusive, de você encontrar um cliente, de você sentar na mesa com ele, a venda já começou. Ela pode começar nos anúncios, ela pode começar nas campanhas no Google, no Facebook, ela pode começar em uma ferramenta de automação, ela pode começar em uma prospecção fria. Então, todos esses formatos, todos esses tipos de conteúdo para capturar o cliente, colocar ele sentado na mesa com você, eu tenho conteúdo disponível aqui mesmo no canal, né? Eu tenho conteúdo ensinando como você pode fazer cold call, como você pode agendar as primeiras reuniões, eu tenho materiais, PDF inclusive, você consegue encontrar aqui no canal. Mas a parte mais difícil, eu digo, é você ter um modelo para que o seu atendimento de Facebook Ads, ele se torne já uma consultoria para o cliente. Você gera muito valor naquilo que você faria de graça com o método e o cliente fica encantado. Ele entende que aquele atendimento está sendo uma consultoria gratuita. É isso que eu vou ensinar para você nessa aula. Então, como você pega o cliente pela mão, depois que ele senta, você conversa com ele, você entende as dificuldades dele, como apresentar o serviço de Facebook Ads, de forma que o seu cliente ele enxergue você como um consultor, ok? Porque essa é a grande dificuldade das pessoas que fazem gestão de tráfego. Eu vou dizer assim de coração, eu fico triste, de certa forma, porque eu vejo muita gente que faz curso de gestão de tráfego, mas não é muito assim, tipo 10, 20, são milhares de pessoas. E às vezes tentam abrir até uma agência, ou urgência, né, um termo que está popular hoje, e o pessoal não sabe vender. O pessoal começa errado, aprendendo apenas a ferramenta, mas não sabe vender. E cara, se você não tem um modelo para vender todos os dias, você não vai se sustentar com 2 ou 3 clientes, porque os clientes cancelam. Especialmente se você atende pequenos negócios. Você pode fazer o melhor trabalho possível. O cliente cancela. Então você tem que ter entrada de cliente todo mês, toda semana. Se possível, todo dia, né? Dependendo da estrutura que você tem da sua empresa, da sua agência, do seu próprio negócio. Então, esse modelo você pode replicar, você vai perceber que vai dar resultado, e você pode ensinar outros consultores, outros vendedores, outros sócios para que você possa vender. Porque não adianta você estar na comunidade do fulano, não adianta você fazer mentoria com ciclano, você comprar vários cursos de gestão de tráfego, aprender a dominar a ferramenta de Facebook Ads, se não entra cliente, tá bem? E por isso eu quero até já te convidar e quero lembrar, eu tô com o canal também no Spotify, né? Então se você não me segue lá no Spotify, no Vendedor 18cast, você consegue ouvir em ótima qualidade as minhas melhores aulas e conteúdos exclusivos. Eu tenho um canal no Telegram, não sei se você participa, eu comecei o canal no Telegram há poucos meses, né? Tem lá acho que umas 250 pessoas, que eu ensino, eu entrego os materiais, falo das melhores aulas. Se você quer participar do Telegram, o link tá aqui na descrição também. E especialmente se quer se conectar comigo mais, tirar dúvida, você pode me mandar uma mensagem no Instagram. Tem gente que printa essas partes do vídeo e fala, Guilherme, tô te mandando essa mensagem porque você falou que poderia tirar dúvida com você. É claro, eu não sei até quando eu vou conseguir fazer isso, mas hoje ainda tem poucos seguidores, né? Então você pode mandar uma mensagem no Instagram e dizer, olha, Guilherme, eu estou tentando vender aqui na minha agência, estou tentando vender aqui, escalar essa situação, eu estou em dúvida em uma negociação. Você vai perceber que o meu coração vai ser ajudar você, tá certo? Então a gente se conecta e obviamente se você não está inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações porque esse conteúdo é muito prático. Agora, se você está nesse vídeo esperando uma sacada de 1 minuto,
que vai virar o jogo? Esquece, não existe isso, pessoal. Venda semi-complexa e complexa de serviço de gestão de tráfego, de consultoria, de Facebook Ads, é uma venda inteligente. Você tem que dominar todo um processo, você tem que ter uma metodologia para oferecer para os seus clientes. Então, nesse vídeo você vai ter acesso a essa metodologia completa. Depois que eu comecei a negociação, sentei com o cliente, me apresentei, entendi as dificuldades, como eu explico o serviço de Facebook Ads de forma que ele entenda. Porque às vezes o cliente não entende o que vai acontecer. Você já parou para pensar que tem muitas reuniões que você faz? Cara, você vai lá, aposta, vou vender para essa empresa. Você agenda a reunião, chega na hora você não consegue mostrar a importância daquilo que você faz. Você fica falando de termos técnicos e por aquilo para o cliente é longe, é distante. Então, eu quero ensinar para você, na prática, como você pega esse cliente, monta uma metodologia na frente dele, você explica para ele e ele vai especialmente comprar de você. Beleza? Esse método é meu próprio, então você não vai achar em nenhum outro lugar. Eu já vendi pessoalmente, já falei algumas vezes aqui, mais de 1.400 vendas individuais no tete-a-tete, no mano a mano de consultorias de marketing digital, né? Com ticket que vão aí de 5 até 100 mil reais. Já ensinei, tenho na minha própria equipe aqui 9 pessoas só no comercial, né? Então, um diretor mais 8 consultores, e todos eles seguem à risca essa metodologia. Então às vezes eu pego pessoas que não entendem nada de marketing digital e em 2, 3 semanas elas estão vendendo e estão tendo resultado, ok? E como eu falei, essa técnica eu uso só nos treinamentos pagos, então é fundamental que você entenda todo o processo. Antes disso, fazer só uma introdução para você compreender o que deve acontecer antes dessa explicação de Facebook Ads. Deixa eu ver se eu tenho uma folhinha aqui disponível. Eu posso usar essa aqui mesmo. O que deve acontecer antes? Eu vou fazer só um parênteses aqui, vamos colocar. Deixa eu colocar aqui na parte superior, no cantinho aqui, vamos ver, vai ficar mais fácil. O que deve acontecer antes de você explicar o serviço? Tem algumas coisas pontuais que precisam acontecer antes de você explicar o serviço de Facebook Ads. Primeiro passo, isso aqui não tem para onde fugir, tá? Não tem para onde fugir. Eu tenho aula explicando, fiz a última live, inclusive, eu explico todo esse processo, como vender uma consultoria. Você vai ter toda essa estrutura antes de explicar o serviço de Facebook Ads. Você vai ter uma etapa de apresentação, onde você tem que, vamos lá, gerar autoridade, você tem que mostrar para o cliente que você se importa com o que está acontecendo, e você tem que se mostrar entusiasmado. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque tem vídeo no canal falando como encantar o cliente nos 2 primeiros minutos. Você vai conseguir acessar esse conteúdo. Eu quero ser bem prático. Segundo, você depois de estabelecer isso tudo, uma conexão, né? Você vai estabelecer uma conexão com o seu cliente. Você vai fazer o quê? Presta atenção. Você vai fazer uma sondagem, eu chamo de sondagem ou investigação, beleza? Antes de vender Facebook Ads, que você pergunta informações sobre o negócio do cliente. Olha que simples que é. Vamos lá. O que ele vende, ok? Para quem ele vende, ou seja, qual é o público, beleza? E onde ele vende e quais são os canais que ele vende. Presta atenção, então. O que ele vende? Qual o perfil do seu público, especialmente em B2B? Para quem ele vende? Quem consome? Onde ele vende? Qual é a região? E quais os canais que ele vende, que tipo de mídia e qual é a forma da venda dele, ok? Isso tudo eu já explico em outras aulas e você pode acessar o conteúdo aqui no canal. Se você tiver em dúvida, me manda uma mensagem no Instagram, Guilherme, qual que é a aula que você fala sobre essa parte introdutória? E eu respondo para você, não tem problema nenhum. Depois você vai fazer o que eu chamo de sondagem de resultado, que é a segunda etapa da sondagem de investigação, que você vai entender quais são os resultados que o cliente precisa e qual o resultado que ele está tendo nesse momento. Você pode perguntar, tem uma técnica muito simples, que são 4 pilares, 1, 2, 3, 4. O resultado que ele está tendo atual, ou seja, onde ele está, onde ele quer chegar, que é o segundo, por que não chegou, e o e se, que é a implicação. Ou seja, quantas vendas você está tendo hoje? Eu estou tendo uma venda de 1 imóvel por mês. Quantos você gostaria de ter? Eu gostaria de ter 2. Por que você não vende esses 2 ainda? Geralmente aqui o cliente vai dar dor, você explicando com muita emoção. Ele vai dizer para você, eu não vendo porque eu não invisto em marketing digital. Você vai dizer, e se, cara, se essa situação continuar por muito tempo, o que vai acontecer? Então, eu tenho live falando só sobre essa metodologia, aula de 10 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. Isso tudo ainda está disponível de graça, então você pode ter acesso. E por que eu estou explicando isso antes? Porque eu gosto de formar campeão, cara que vende. Não é cara que fica, assim, só falando teoria.
cara que vende. Quem vende entende todo o processo. Então, você fez essa implicação, você vai chegar na dor. Quando você pergunta para o cliente por que ele não vende a implicação, você vai ter a dor. Depois que você encontrou a dor do cliente, aí, meu amigo, nós estamos prontos para falar de como trazer a solução pro nosso cliente, ok? Então, eu encontrei a dor dele. Todo esse processo, como eu falei, você encontra também. Eu tenho outras aulas. Se você tiver dúvida, você manda mensagem ou pesquisa aí no YouTube. Você vai encontrar pelos termos, você vai encontrar no meu canal. O que é a dor do cliente, pessoal? Preste atenção aqui, tá? É o motivo pelo qual ele compra. Por que ele compra? Eu tenho aqui na agência 700 clientes ativos. Ou melhor, agora são... exatamente, eu olhei agora pela manhã, acho que são 680 e tantos clientes, né? 680 e tantos clientes ativos. Cada um deles, quando me contratou, quando contratou a minha empresa, quando teve contato com algum consultor da minha equipe, tinha um motivo parecido pelo qual fez eles comprarem. Normalmente é porque os clientes querem aumentar as vendas, normalmente. Ou os clientes querem capturar leads mais qualificados. Ou os clientes querem começar a capturar leads porque nem leads eles não têm. Ou, às vezes, né, o cliente não quer só aumentar as vendas, ele quer fortalecer a marca dele também no digital, gerar engajamento com a sua audiência. Então, eu preciso entender qual é o motivo pelo qual o meu cliente tem a possibilidade ou se propõe a comprar. E aí eu aumento essa dor, faço ela ficar grande. Aí chega num ponto que eu entendi esse processo. Isso aqui, esse resumo que eu fiz aqui, galera, ele vai durar, se você for um especialista, no máximo 10 minutos. No máximo 10 minutinhos. Você entendeu o processo. Você se conectou com ele. E aí você vai apresentar a solução. Presta atenção no método. Agora, você tem que ter um papel e uma caneta aí na mão. Vou te dar um segundinho aí. Ou abre um bloco de notas. Recebi um recadinho aí do nosso querido Elvis sobre a câmera. Não tem problema. Vamos lá. Ou você abre o bloco de notas. Você vai abrir o bloco de notas. Tá? E vai fazer essas anotações. É fundamental. Quanto tempo que a gente já tem de gravação aí, Elvis? Vamos lá? Online? Quanto tempo que deu aí já que a gente está agora? 13 minutos? 13 minutos? Tá, beleza. Vamos lá. Primeiro passo, pessoal, quando você vai apresentar a solução para o seu cliente. Eu vou dividir as etapas aqui em quatro escalas, para ficar mais fácil para você. Presta atenção nisso. A primeira etapa eu vou chamar aqui de introdução. Introdução, ok? O que é a etapa da introdução? É quando você chama a atenção do cliente para o que está por vir. Beleza? Você vai fazer o quê? Você vai chamar a atenção para ele, porque o que você vai explicar não é algo que ele aprende na escola, não é algo que ele vai aprender com o sócio dele, não é algo que ele vai aprender ao natural. O que você vai ensinar agora pode ser uma virada de chave para fazer com que ele venda muito mais pelo Facebook Ads, ok? Então, como que eu chamo a atenção do meu cliente? Como que eu chamo? Você vai precisar de, no máximo, 1 minuto para fazer isso. E tem alguns pontos que você tem que se atentar. Você vai mostrar que você é uma autoridade, você vai citar o segmento do cliente, citar a dor que você identificou e fazer ele pegar papel e caneta para anotar. Semelhante ao que eu estou fazendo com você aqui agora. Vamos supor que eu estou nessa consultoria e identifiquei a dor do meu cliente. O que eu vou dizer para ele? Fulano, ok, você está com papel e caneta aí na mão? Ah, não estou. Não, você pega papel e caneta, porque assim, cara, o que eu vou te explicar agora, tá? Sempre que eu atendo uma imobiliária, especialmente imobiliárias que não estão tendo um volume qualificado de lead, até mesmo quando eu dou treinamento, né, para corretores de imóveis, pessoal que trabalha no mercado online e vende imóveis, sempre que eu faço isso, especialmente quando o pessoal tem essa mesma dor que a sua, que capturar leads mais qualificados em volume, eu costumo explicar essa metodologia, mas vou precisar de 100% da tua atenção daqui para frente. Porque esse passo a passo, se você mesmo aplicar, você já sai daqui com 15, 20, 30% a mais de chances de vender pelo Facebook Ads. Ok? Você está com papel e caneta aí na mão? Pronto, estou com papel e caneta na mão. O que eu fiz aqui? Eu chamei a atenção do meu cliente. Fazendo o quê? Mostrando que eu sou uma autoridade. Quando eu falo autoridade, eu citei o quê? Quando eu atendo outros corretores de imóveis, donos de imobiliária. Eu citei quando eu dou palestras ou consultoria. Eu citei o mesmo segmento do cara, né, o mercado de imóveis. Eu citei a dor dele, que nesse caso
estava sendo a captura de lead e especialmente eu chamei a atenção dele, pedi para ele pegar papel e caneta. Ok? Tá fazendo sentido, pessoal? Tem gente que não faz isso e começa a explicar a ferramenta direto para o cliente, só que ele não está no momento de comprar. Ele não está entendendo. O cara está lá no telefone, o cara está fazendo outras coisas, ele não está focado, cara. Se ele não tiver 100% focado aqui, agora, não adianta você explicar, cara. Você pode inventar roda para ele na frente dele, ele não entendeu. Ele tem que estar num momento de compra. Então, primeiro ponto, chamar a atenção do seu cliente. Eu estou dando um formato que eu utilizo aqui e ele funciona muito especialmente para vendas por telefone, online, quando você está fazendo uma call com um cliente, uma reunião online, via Meet ou qualquer outra ferramenta. No presencial funciona mais ainda, cara, porque você se aproxima do cliente, né? Você coloca a mão um pouquinho mais à frente, você fala dessa forma assim, tipo como se estivesse contando um segredo. Cara, eu vou precisar de muita atenção tua agora, porque o que eu vou te explicar é o que eu explico para outros donos de imobiliária, especialmente corretores que não estão tendo captura de lead, estão perdendo, estão gastando verba com portais, não tem perfil, porque tem clientes que não tem perfil para comprar. Mas eu preciso que você pegue um papel e caneta. Está com papel e caneta aí na mão? Isso, cara, porque o que eu vou te ensinar agora eu falo apenas nas consultorias, nas palestras pagas, ok? O cara vai dizer, ok, beleza. Estamos passando da primeira etapa, chamamos a atenção do cliente, vamos para a segunda etapa. E aqui você começa a se mostrar um cara consultivo. Né? Essa etapa, esse formato, essas próximas 3 etapas, a gente vai chamar de contexto, ajuda e venda. Opa, apertei no coisa aqui, como fala? No laser, né? Contexto, ajuda e venda. Aqui é assim, do dia a dia mesmo, né? Contexto, ajuda e venda. A primeira etapa, pessoal, melhor, a segunda etapa, que eu vou chamar de contexto, é quando você mostra para o seu cliente onde ele está. Tá pegando na câmera essa parte aqui? Tá pegando? Beleza. É como onde você mostra para o cliente onde ele está. Ele tem que perceber o cenário. Então você vai falar para o seu cliente o seguinte: fulano, eu vou simular aqui a conversa e vou fazendo junto com você. Ok? Vamos seguir nesse mercado imobiliário que eu acho que fica fácil, né? As pessoas conhecem, fica fácil de ensinar. Você como consultor você vai dizer: fulano, olha só, você está com papel e caneta, né? Eu quero que você escreva aí, eu quero que você faça, pode escrever, pode fazer 3 linhas aí, uma abaixo da outra, você vai escrever 3 coisas, ok? Você vai escrever estrutura, coloca aí estrutura, a gente vai colocar lá, estrutura, você vai escrever conteúdo, logo abaixo, escreveu aí? Conteúdo, e por último, tráfego, ok? Esses são, seu João, os 3 pilares que vão alicerçar o crescimento das vendas da imobiliária na internet. É fundamental que você preste atenção nesses 3 pilares para que não haja um desequilíbrio. A estrutura é onde você recebe o cliente que tem perfil para comprar os imóveis, ok? Então, quando você quer capturar um cliente online, ele tem que ser bem recebido numa página que transpareça a autoridade, que mostre que você é um especialista, que mostre que você tem ou um portfólio de imóveis ou o imóvel que ele quer naquele momento, ou no mínimo que ele tenha confiança em você para se relacionar e buscar um imóvel dentro da sua carteira. E essa estrutura online, normalmente onde você recebe os clientes, ou é no teu site ou nas redes sociais, concorda comigo? Online? Perfeito. Então escreve aí do lado de estrutura, faça o cliente fazer isso. Site e redes sociais. Eu vou simular aqui, tá? Vamos escrever junto. Site e redes sociais. Você escreveu aí? Site, ok. Um outro pilar é o conteúdo. Então, é o volume de informação que você como corretor ou que a sua imobiliária gera para convencer o cliente, para convencer o teu cliente que você é alguém confiável. Então, esses conteúdos, normalmente no online, você vai fazer por meio de postagens, de stories, de reels, de artigos ou qualquer tipo de conteúdo que você vai entregar nas plataformas online. Escreve aí do lado aí, postagens, você vai pedindo para o cliente escrever, né? Reels, se for no Instagram, stories, aí você vai fazendo o cliente escrever isso, ok? Fundamental? Beleza, cara, você preparou o cara, você preparou ele, porque agora você vai derrubar ele.
no bom sentido. Você vai ajudar ele, agora vai começar a ficar impressionado com você, ok? Aí você vai dizer, cara, e tem um terceiro pilar que os dois primeiros podem funcionar. Se esse primeiro não funcionar, você não ganha dinheiro vendendo imóveis na internet. Você não ganha dinheiro, que é o pilar tráfego. Porque não adianta você ter estrutura para receber os clientes, você gerar conteúdo, se você não tem um cliente para comprar. E é aqui que muita gente perde dinheiro. Talvez você, gestor tá me ouvindo, você perde também. Porque você faz landing page, faz site, gera conteúdo, faz não sei o quê, mas não tem gente para comprar. Então, esse é o pilar fundamental, você vai falar para o cliente, que é o pilar de tráfego. E agora você vai fazer de novo ele escrever. Você tem que acompanhar, ele tem que estar acompanhando o raciocínio. Agora eu quero que você, com esse papel e caneta na mão, você vai fazer o seguinte, presta atenção. Você vai fazer um risco, só vai ensinar para o cliente assim, ó, no meio da folha, na vertical, de forma com que você divida a folha em duas colunas. Essa parte pega você também? Pega? Tá pegando na câmera aí? Tá pegando? Beleza. Vamos lá. Você pede para o cliente, o tráfego ele está dividido em duas escalas aqui. De um lado, eu quero que você escreva aí demanda real. Vou botar aqui mesmo. Demanda real. Você está escrevendo? Ok, escreve aí, cliente. Demanda real. E do outro lado, demanda em potencial. Demanda real, demanda em potencial. Pessoal, o fato e o ato de você explicar, fazendo o cliente interagir, tem uma parada que chama andragogia. Eu gosto de estudar essas questões porque boa parte do meu trabalho é ensinar outros empresários nas consultorias, donos de agências, setor de tráfego, e eu peço consultoria em outras áreas também, é ensinar empresários metodologia para você acelerar os negócios. E andragogia é um estudo da forma como os adultos aprendem, tá? E os adultos aprendem interagindo, ok? Eles não aprendem apenas ouvindo, eles aprendem interagindo e ensinando. Então eu estou ensinando você aqui também a ensinar e você vai aprender. Enquanto você ensina para o cliente, você acaba aprendendo ainda mais, ok? Então, você explicou para o cliente demanda real, demanda em potencial. E aí você vai explicar para o teu cliente. O nosso formato aqui vai ser de venda pro Facebook Ads, ok? Poderia traçar um outro caminho para vender Google Ads, mas aqui eu vou explicar para você como vender Facebook Ads, ok? Aí você dizer para o cliente, beleza, quando a gente fala de mercado de imóveis, a gente tem algumas pessoas que já estão pesquisando, eles já estão fazendo uma busca. Normalmente, quando o cliente ele já está fazendo uma busca, ele vai no online procurar, vai buscar alguma coisa, pesquisar. Onde que ele pesquisa online normalmente? O cliente ele vai dizer para você assim, 90% dos casos, Google. Você está induzindo ele. Quando ele vai procurar, quando ele vai pesquisar, quando ele vai num buscador, onde que ele pesquisa? Google. Você vai dizer, legal. Escreve aí abaixo de demanda real, Google. Você vai pedir para o cliente escrever, Google. Ok? Perfeito. Então, tem uma demanda, às vezes é uma demanda menor, menos significativa, que são das pessoas que estão pesquisando. Mas o mercado de imóveis, ele é muito alto, ele é muito robusto, ele é extenso demais. Parte dessas pessoas estão pesquisando, mas a maioria das pessoas tem perfil para comprar um imóvel. Eu acho que hoje, se a gente sentar com 90% das pessoas, elas têm perfil em algum grau para comprar ou locar um imóvel. Concorda? Seja hoje ou daqui alguns meses ou quiçá até alguns anos. Você concorda comigo? O cliente vai dizer, concordo com você. Perfeito. Então olha só. Essa demanda em potencial é todo o restante do mercado de imóveis que tem perfil para comprar, mas não está pesquisando. Tem características de compra, mas não está pesquisando. Concorda comigo? Então, eu pergunto para você, se ele está online, mas não está no Google, não está no YouTube, não está num buscador, onde que ele vai estar? O cliente vai dizer o quê? Facebook, Instagram, redes sociais. Ele vai dizer, se você fala assim, ó, se ele está online, mas não está no Google, no Facebook, Instagram, onde que ele está? Redes sociais. Fazer, perfeito, cara, você acertou. Escreve aí abaixo, demanda em potencial. Facebook, Instagram ou redes sociais. A princípio, né, hoje a gente fala de Facebook e Insta, dependendo da demanda, entraria até o TikTok, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque ainda é uma demanda pouco significativa. Facebook e Instagram. Pessoal, você percebe que a minha letra não é boa. Nunca fui bom nisso. Então vocês têm que acompanhar o raciocínio, né?
E se deixar para copiar depois, não vai estar muito bem, tá? Então vamos lá. Facebook, Instagram. E aí você vai fazer o quê? Você percebe que agora eu tenho um cliente que entendeu um contexto e quando ele vai acertando, Google, Facebook, Instagram, ele vai sentindo que ele está participando da consultoria, ele vai interagindo, não é uma venda monótona. Ele vai sentindo parte daquilo que vocês dois juntos estão construindo. Ele vai sentindo isso aqui, ok? E isso é fundamental para que o cliente entenda esse negócio como uma venda consultiva. Entenda esse negócio como uma venda consultiva. E agora é a pergunta-chave que você vai tirar o cliente do foco de Google e levar para o Face. Você pode fazer isso dos dois lados, mas eu vou ensinar só como fazer nesse vídeo direto para o Facebook. Porque você vai fazer a vontade dele de comprar no Google desse tamanho e ficar assim, ó, pequenininha, 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 e você vai canalizar toda essa vontade para a compra de Facebook Ads. E caiu a caneta. E seguindo, é assim aqui que a gente faz mesmo na hora, né? E seguindo ficar com vontade de comprar. Então, qual que é a pergunta agora? Eu expliquei demanda real, demanda potencial. Você vai perguntar para o cliente. Gente, no momento que você está agora, ok? O que te parece mais atrativo? Lidar até com um ou outro cliente que viria do Google, numa escala bem menor, de pessoas que estão pesquisando, mas que são muito mais concorridas, que todos os portais estão buscando, que todos os concorrentes estão buscando, que normalmente é um cliente, um concorrente, que está muito mais propício a buscar por preço e buscar alternativas e condições, ou você gostaria de chegar no cliente primeiro, antes de qualquer concorrente, baseado nas características de compra, de renda, de gênero, de perfil de compra em todos os níveis, ainda que ele não esteja pesquisando, mas você tenha certeza que ele venha com todas as características de compra e ainda mais que você seja o primeiro a chegar nele. Qual te parece mais atrativo agora? O que ele vai responder? O quê? Facebook e Instagram. Vai dizer, perfeito. E é o que você precisa nesse momento que vai dar escala no teu negócio e trazer muito mais volume, ok? Agora passamos para a próxima etapa, eu vou virar aqui, beleza? Deixa eu só fazer uma... Passamos para a próxima etapa, que é a parte da ajuda. Terceira, penúltima etapa, que é a parte da ajuda. Tá fazendo sentido essa consultoria para você? Espero que sim, você vai ter que colocar em prática. E aqui, pessoal, na ajuda você faz recomendações. Recomendações. É uma parte que você vai ajudar o cliente gratuitamente. Nessa etapa, o cliente escolheu o Facebook Ads. Ok? Você induziu ele a escolher Facebook Ads, que obviamente você tem que acreditar que é a melhor alternativa para ele. Você vai perguntar, fulano, primeira pergunta que você faz aqui, você já investe? Você já investe em Facebook Ads? O cara vai dizer, invisto. Quanto? Quanto você investe? Ele pode dizer para você, R$500 por mês, R$200 por mês, R$1.000 por mês, R$10.000 por mês. Aqui você começa a ter uma base do nível de conhecimento do seu cliente, nessa parte de ajuda. Você vai fazer duas perguntinhas aqui de qualificação bem simples. Se eu fosse perguntar para você, em que nível você está em relação ao Facebook Ads? Você acha que você está no nível básico, tipo assim, entende muito pouco, quase nada. No nível intermediário, você tem bastante noção sobre a ferramenta, mas não é um especialista, ok? Ou no nível avançado, que você domina a ferramenta de Facebook Ads. Cara, eu digo para vocês, eu já fiz isso centenas, eu vou dizer milhares de vezes. 99% dos clientes falam básico ou intermediário. É muito difícil, até o cara que é avançado, se você me perguntar, eu diria intermediário, porque a gente não quer assumir a responsabilidade de dizer que domina tudo, né? Então, os clientes eles se jogam mais para cá. E você vai dizer, ok, fulano. Então, assim, para você vender no Facebook, você entendeu que ele tem um nível mais básico, como é a maioria parte dos casos, você tem que fazer isso. E agora você vai começar a ensinar o teu cliente. Cara, ensinar na prática. Faça isso e você vai ter esse resultado. Vou dar um exemplo para você que ele é um nível básico. Cara, você vai criar lá um gerenciador. Você vai começar, preciso que você faça isso. Por quê? Porque com o gerenciador, você consegue ter uma autonomia melhor dentro do painel lá do Facebook Ads. Primeira questão, cara, vamos supor que você está falando com um cliente leigo, né? É legal, cara, que depois que você começa a gerar conteúdo, você faça campanhas de envolvimento.
para que o engajamento aconteça. Esse engajamento vai ser fundamental para você criar público das pessoas que querem comprar os imóveis, ok? A partir daí você pode utilizar, né, as alternativas de lookalike. Estou escrevendo aqui certo, vamos lá. Você pode utilizar as alternativas de lookalike para quê? Para criar públicos semelhantes, ainda mais qualificados. Isso vai fazer com que as pessoas que interagiram com você no início, você começa a qualificar elas, desenhar públicos distintos que têm perfil para comprar baseado na interação que elas estão tendo. Então, depois de você criar os anúncios, você cria vários anúncios por grupo de acordo com o perfil, com o interesse de cada cliente. Depois de você criar esses públicos, o que é fundamental que você faça? Que você faça campanhas de conversão. Sabe o que é campanha de conversão? Não? Ah, não sei não. São as campanhas de captura de contato. Se for mais cômodo para você, eu até recomendo que você capture esses contatos no WhatsApp, caso você não tenha um site. Você tem um site? Ah, não tem um site. Cara, quando o cliente ele vê o anúncio, depois de você interagir com ele, por base nas campanhas de lookalike, você interagiu com ele, quando ele clicar no anúncio, ele já cai direto no teu WhatsApp. Seria interessante você receber os leads com interesse em comprar imóveis no WhatsApp? Seria, cara, então você pode fazer essa captura de contato no WhatsApp. Pessoal, aqui você vai recomendar situações dentro da ferramenta. Você pode ensinar, cara, você pode capturar no formulário, nas campanhas de mensagem. Caso ele tenha um site, você pode falar, meu, você tem que fazer as campanhas de remarketing. Aqui, o que você vai dizer? O que ele precisa fazer na ferramenta e qual é o resultado que ele vai ter. Presta atenção. O que ele precisa fazer na ferramenta, qual é o resultado que ele vai ter. Você vai dizer, Gui, mas eu vou ensinar o cara de graça? Sim, você vai ensinar o cara de graça. Tá, mas se ele for fazer, beleza, é um risco que você corre, mas 99% dos casos ele não vai fazer. Ele não sabe fazer. Ok? Por que você está me assistindo aqui? Porque você está querendo aprender. Se você pudesse, provavelmente você me contratava para fazer isso, esse trabalho. Porque a gente quer contratar especialista. Porque se você pudesse, por que você contrataria um Thiago Tesma, um Pedro Sobral, um Lucas Renault, caras bons de tráfego? Porque eles ensinam você todos os dias. Perfeito? Então, é esse posicionamento. Por que o Érico Rocha é um cara um dos que mais vende curso? Mário Vergara, Wendel Carvalho, Pablo Marçal, eles se posicionam como professor e você fica com vontade de comprar deles. Essa é a ideia. Eles ensinam para você muita coisa gratuita, se posicionam como autoridade e você fica com vontade de comprar. Então você na consultoria você vai recomendar. Mas vai chegar um momento que você vai dizer, cara, faça isso e o resultado é esse. Faça lookalike, faça remarketing, conversão, instala o pixel lá do Facebook, ele vai te ajudar nisso, nisso, nisso. Você vai ensinar várias coisas para o cliente. E aí uma hora você vai fazer uma parada casual. Eu vou botar aqui, ó, casual. Uma parada, uma casualidade. Você vai fazer como se, pô, se te ocorresse alguma coisa assim, como se viesse uma coisa na mente na hora. Lógico que você é programado, você fala, cara, mas só um detalhe, eu tô te ensinando várias coisas. Essa é a pergunta de virada de chave, cara. Essa é a pergunta de ouro. Você vai dizer pro seu cliente o seguinte, fulano, mas no momento que você tá, você prefere de alguém que dê algumas dicas só assim para você, sei lá, só para você ter uma noção, como eu tô te ensinando, para, sei lá, daqui 4, 5, 6 meses você começar a ter algum resultado, sem muita pretensão, sem muita urgência, ou você gostaria de alguém que colocasse a mão na massa na ferramenta de Facebook Ads, que se preocupasse com todas essas alternativas, que trabalhasse para que os leads chegassem num volume legal para você vender os imóveis e chegar nas 2 vendas que você quer por mês, e a tua responsabilidade seja apenas atender os clientes qualificados. Cara, em 90% dos casos, depois você faz essa pergunta casual, essa virada, ó, isso aqui é uma virada de ajuda para venda. Ele vai dizer, não, cara, eu queria alguém que fizesse. Ah, depende do preço. É isso que os clientes falam. E aí você vai dizer, cara, entendi. Então, agora sim, acabou a folha. Olha só, no ao vivo aqui, né? Então eu vou continuar aqui no lado de cá. Acabou a folha, era a última folha do Flipchart. Não vi isso antes. Agora sim, o que você vai fazer? Você vai para a parte 4, que é a parte da venda. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Você investiu 10 minutos para ajudar, para se posicionar como consultor. E você fez o cliente dizer para você assim, ó, quero comprar. Você fez o cliente, você sabe que eu não fico interagindo, peço perdão, que vocês sabem disso, né? Nas aulas eu não fico interagindo, eu gosto de dar aula pura mesmo, eu tenho que aprender a fazer isso para interagir mais. Aqui no ao vivo, né? Na gravação. Tem que aprender, mas enfim. Eu gosto de trazer esse conteúdo puro, me empolgo bastante quando estou ensinando. Agora você tem um cliente que diz para você assim, ó,
estou querendo comprar de você. Se você fosse falar tudo isso lá no início, só falando de parte técnica, cara, ia ficar, ele não ia entender nada, mas você construiu junto com ele um contexto, ele se posicionou, você ajudou e agora você vai fazer a parte da venda. E a parte da venda é muito simples, porque você repete o que você faz na ajuda, agora dando a entender que é você que vai fazer. Exemplo, você vai começar dizendo assim, fulano, entendi, então você precisa de uma ajuda profissional. Então, eu mesmo sou especialista no mercado imobiliário, eu vou cuidar das suas campanhas, ok? Eu já atendi alguns clientes, como eu falei para você. Então, desde criar o gerenciador, como eu falei lá para você, ok? Criar os grupos de anúncio, os anúncios por grupo, para segmentar de acordo com o perfil do público. Fazer lá as campanhas de engajamento para ter interação, ter uma audiência de qualidade, né? Utilizar o lookalike para criar públicos semelhantes ainda mais qualificados. Fazer com que essas pessoas se cadastrem, seja no WhatsApp, no formulário, na tua página, na landing page. Todo esse trabalho para capturar um cliente, um contato, um perfil para comprar os imóveis, vai ser feito por mim. Inclusive, os anúncios gráficos, as imagens, eu vou fazer mesmo aqui usando Photoshop ou Illustrator. Para quê? Para que você se posicione também como uma autoridade já nos anúncios. Vou recomendar a você quais são os principais vídeos que você precisa gravar para os criativos ficarem mais atraentes, a gente conseguir dar escala, reduzir o custo por lead e você ter alternativa todos os dias para vender. O meu trabalho vai ser ficar tão comprometido quanto você para a gente sair dessa uma venda por mês e chegar em 2 vendas, que é a tua meta de imóveis, ok? Porque eu gostaria que você levantasse pela manhã, quando você abrisse seu notebook ou teu WhatsApp, você já tivesse 2, 3, 4, 5 leads ali para negociar. Esse vai ser o trabalho que eu vou fazer dentro do Facebook Ads, ok? Seja rodar com as campanhas de remarketing, então eu vou extrair o máximo de potencial da ferramenta para criar uma máquina de vendas dentro do Facebook Ads, previsível e lucrativa, para que você tenha resultado já nas próximas semanas. Agora tu, se me posicionei. Então, eu repeti todo esse processo, dizendo que é eu que vou fazer, obviamente que eu sou especialista, o resultado eu vou colocar a mão na massa e ele vai se preocupar em atender os leads. E aí você vai fazer o último passo dessa etapa número 4, que é o que eu chamo de validação. O que você faz aqui na validação, pessoal? Presta atenção nisso. Tá? Você confirma a vontade dele de comprar para ir para o fechamento. Então você vai falando, então só me confirma. Nesse momento, você tem muito interesse de aumentar as suas vendas, inclusive de dobrar o número de imóveis que você está tendo. Você está tendo 1, você gostaria de ter 2. Você precisa de ajuda, porque como você falou, você não faz investimento em marketing, não tem conhecimento em Facebook Ads, e você acredita que a minha ajuda profissional, por ser um especialista dentro do Facebook Ads, é a alternativa mais fácil de trazer contatos qualificados para aumentar as suas vendas de imóveis, correto? Você faz uma pergunta que ele só vai poder dizer sim para você. Ele não vai dizer não. Vai dizer, ok, sim. Vai dizer perfeito. Para isso, eu tenho algumas escalas de investimento. Você fez a pergunta de validação, não esquece de citar a dor dele, né, nesse caso, por que ele não está vendendo. Né? Você fez essa etapa de validação. E o que você vai fazer agora nesse momento? Você vai dar as escalas no fechamento. Qual que é a recomendação que eu dou para você? Eu vou sair da consultoria agora aqui, tá? E vou para um fechamento. Não sei se está pegando aqui, espero que sim. Tá? A minha recomendação no fechamento é que você tenha escalas prontas já, de acordo com o investimento que o cliente faz. Tipo, se você atende pequenos negócios, microempresas, se o cliente investe até R$1.000 por mês no Facebook, você vai cobrar, sei lá, R$700. Lógico, isso aqui é muito pessoal, pode cobrar 10. Eu não faço a menor ideia quanto que você cobra. Né? Aqui na agência, a gente tem escalas. Né? A primeira escala para o cliente que investe até R$3.000, okay? O mínimo que ele tem que investir para nos contratar é R$1.500. E ele paga para a agência nesse momento, enquanto eu estou gravando essa aula, né, compartilhando aqui com vocês, ele investe acho que é R$1.200 por mês, escala inicial. Depois tem uma escala inicial que vai até 8.000 ou 9.000, eu não lembro agora de cabeça, que ele investe 1.600 e acima de 8.000 ou 9.000, que é 18% do investimento. Eu recomendo, se você vai atender pequenos negócios, você pode fazer, cara, até R$1.000, né, de 1.000 a 2.000, a 1.000 a 2.500, 2.500, acima de 2.500, especialmente se você está começando como gestor de tráfego, que é esse o perfil de público. Se você vai fazer um trabalho mais pontual, né, você atende clientes maiores,
eu recomendo que você já elimine uma etapa inicial com investimento muito pequeno. Então, se para você o cliente que investe R$500, R$1.000 não tem como trabalhar, não se sustenta, você já elimina essa escala. Ó, o mínimo que tem que investir é 1.500, ou é 2.000, ou é 5.000, ou é 3.000, ou é 10.000, aí você elimina. Mas faça 3 escalas, não menos do que isso, não mais do que isso. Uma para ancorar o preço mais alto, outra que é de fato que você quer vender e outra mais baixa. E aí você vai fazer uma pergunta, presta atenção, a gente já está finalizando aqui essa aula, mas essa é uma pergunta de ouro que vai ajudar você no fechamento. Se você aprender só isso, você já sai aqui com uma baita sacada para você vender mais. Você dá 3 alternativas para o cliente, começando sempre pela mais alta, sempre, isso é uma estratégia de ancoragem. Então, fulano, clientes que investem acima de R$8.000, o investimento é de 20% sobre tal. Sempre falando, o investimento para chegar em tal lugar, investimento para montar essa máquina de venda no Facebook Ads, um investimento para ajudar você a atingir leads mais qualificados no Facebook Ads, vai ser de tantos por cento. Se você investe de 3.000 até 8.000, aí você dá uma taxa fixa, caso você não queira dar um percentual, né, você vai pagar R$2.000. Para quê? Para aumentar as vendas através do Facebook Ads, para montar a máquina de venda no Facebook Ads, para atrair leads mais qualificados que têm perfil para comprar imóveis. Olha só, você dá essa volta. Okay? E a terceira escala, se você for investir até R$3.000, aí a escala que você desenhou aí, a taxa para fazer esse trabalho estratégico, aumentar as vendas do Facebook Ads é X. E aí você explica para o cliente. E qual que é a próxima pergunta, que é a pergunta matadora, depois de ter essas 3 escalas? Fulano, em qual dessas escalas você se sente mais confortável para iniciar esse trabalho, capturar os leads do mercado imobiliário e aumentar as suas vendas? Você não pergunta se ele quer comprar. Te pergunta qual que ele se sente mais confortável. Okay? Qual que ele está mais confortável? E ele vai dizer para você qual das 3. Se porventura ele não tiver decidido ou não ficar à vontade para escolher uma delas, ele vai colocar uma objeção e você vai ter que negociar dentro dessa objeção. Eu tenho uma aula que eu falo o que fazer quando o cliente diz que está caro, o que fazer quando o cliente diz que vai pensar, o que fazer quando o cliente diz que precisa de um tempo. Então, tem todas essas informações aqui no canal. Tem inclusive materiais, PDF, você pode interagir comigo e me perguntar a respeito. Ok? Recomendo que você já leve para um fechamento na hora, tenha contratos prontos no seu site, consiga fazer isso de forma automática, passe o cartão na hora, não tenha vergonha de fazer isso. Se você for um profissional sério, um profissional idôneo, tenha um contrato digital para agilizar todas essas situações. Eu espero que essa aula tenha ajudado você. Se conecta comigo aqui no YouTube. Preste atenção, pessoal, no que eu vou falar agora. Preste atenção antes de você sair desse vídeo, dessa aula, ok? As pessoas que crescem são aquelas que caminham junto com outras que são tão boas ou melhores em determinadas áreas, especialmente no marketing digital. Então, se você tiver dúvida, como se você é gestor de tráfego, dono de agência, como faz esse processo na prática, você pode me mandar uma mensagem. Eu ainda não vendo nada nesse aspecto, não quer dizer que um dia não vá vender, mas todo o conteúdo, acho que são 70 aulas no canal, todas são gratuitas. Todas às vezes eu me esforço muito para entregar algo prático, o que eu entrego para minha equipe aqui. Minha equipe, o treinamento da boa parte da minha equipe eu entrego no canal, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, conteúdo gratuito que eu entregaria só aqui mesmo. Então, se conecta comigo no Spotify, me segue lá, para você quando for dar aquela corridinha marota, você tá me ouvindo, quando você for treinar, quando você for trabalhar, ok? Você pode mandar uma mensagem no Instagram, Guilherme, eu tô com essa dúvida, essa dificuldade, eu quero ajudar você, eu quero ver você crescer, você vender o seu primeiro cliente, você ter os seus 50 primeiros clientes ativos, para que você possa crescer e realizar os seus sonhos. E se inscreve aqui no canal, especialmente eu preciso que você seja conectado comigo no canal do Telegram, que está aqui na descrição. Fez sentido essa super aula? Agora eu quero ver você botar em prática. Cara, bota em prática. No começo vai ser difícil, você vai ter que aprender etapa por etapa. Você tem que assistir no mínimo umas 10 vezes esse vídeo, 2 vezes por dia, colocar em prática. Eu tenho certeza que esse discurso vai mudar radicalmente a sua conversão. Você vai vender bem mais. Tem muitas aulas que vão ajudar você a ter mais fechamento, matar objeções aqui no canal, fazer esse processo consultivo. Mas para vender Facebook Ads, você não vai achar uma aula tão prática como essa, nem no meu canal e nem em nenhum outro canal do YouTube. Eu digo isso com muita humildade, tá bom? Super abraço, tamo junto, uma boa noite, um bom descanso se você está me assistindo aqui ao vivo no YouTube. E se você está me assistindo em outro momento, um ótimo dia, um ótimo final de semana, que Deus abençoe você. Tamo junto, valeu!